o pão incrível, sem glúten e sem leite. Pãozinho doce, que só o nome já diz tudo. Pão algodão. Pão algodão doce, né, minha gente? Porque pãozinho doce, com essa característica, é isso. E é essa receita que eu vou te mostrar agora. Um pão incrível, totalmente livre de leite animal. E claro, sem nada de glúten, para te fazer ir na tua casa e nunca mais passar vontade. Dá só uma olhadinha nesse resultado aqui, ó. Maravilhoso, né? Tu já conhece o pão algodão doce? Eu acredito que não, porque esse é o nome que carinhosamente eu dei para essa receita que eu quero te trazer agora aqui no canal, onde eu juntei duas receitas. O pão algodão, que talvez tu já conheça por ele ser muito mais tradicional e tem aquela característica de uma massa super leve. E claro, o pão cuquinha, que aqui no sul ele é muito tradicional nas padarias. E como eu sempre gostei de ir nas padarias e ver aquela diversidade de pães lá dentro e de experimentar também, eu resolvi juntar esses dois pãezinhos e fazer esse pão algodão doce. Ele fica maravilhoso. E é por isso que eu quero te trazer esse pão agora, para que tu faça aí na tua casa, experimente e também possa comer nessa variedade que a panificação sem glúten nos oferece. Seja doce, salgado, recheado, enfim, não importa. A gente sempre gosta de variar, né? Mas aqui eu quero te fazer um desafio, que tu experimente fazer esse pão aí na tua casa. Porque esse desafio eu faço inclusive com as minhas alunas. Porque eu vejo que dentro dos meus cursos elas fazem sempre o mesmo tipo de pão. No programa Vida Boa, por exemplo, são 20 tipos de pães. No treinamento Mão na Massa, são mais de 30 tipos de pães lá dentro. Um diferente do outro. Mas eu vejo as gurias fazendo sempre os mesmos pães, aqueles mais tradicionais. Eu sei que o tradicional ele nos oferece, né, uma variedade muito maior na hora de combinar. A gente pode comer com doce, com salgado, enfim, né, ele é mais básico. E eu sei disso, ele é mais tradicional para o dia a dia. Mas aqui eu te desafio então a fazer esse pão cuquinha, a variar aí na tua casa e depois tu voltar aqui e me contar o que tu achou desse pãozinho incrível. Claro, né, gurias? E como sempre, aqui se tu não quiser colocar essa cobertura de farofa, faz ele igual. Tira a farofinha que tu vai ter um pão incrível aí na tua casa também. Mas combinando os dois, ele fica um espetáculo só. E é isso que eu quero te mostrar agora. Então, vamos para essa nossa receita? Um pão algodão doce fantástico, sem glúten e sem leite. Bem, para começar a fazer a receita, panificação, a gente precisa fazer a fermentação. Cuidar desse detalhe. Então, a primeira coisa que tu faz, separa todos os ingredientes pedidos na receita. Pesa, tá? Sempre as minhas medidas são em peso. Então tu pesa aí e separa todos os ingredientes. Deixa eles separadinhos assim. E aí a primeira coisa que tu vai fazer vai ser a esponjinha, que é a pré-fermentação. E isso, gente, não subestima, tá? Vai garantir um sabor leve e adocicado pro teu pão, muito mais gostoso. Porque se tu já sentiu no teu pão aquele gosto forte de fermento, aquele gosto azedo, esse é o resultado de uma fermentação errada. Então, siga bem as orientações e depois me fala por aqui, certo? E para fazer isso, então, nós vamos precisar, eu vou pegar aqui uma colherinha, eu já tenho a quantidade de fermento biológico separadinho aqui. Como eu já pesei todos os outros ingredientes, eu vou pegar a farinha de arroz, que eu já separei para a receita, e vou colocar um tantinho aqui. Uma colherinha, se tu quiser pesar, em torno de uns 10 gramas. Gente, no link do blog Receitas que Dão Certo aqui abaixo, tu clica nele e tu vai lá pro blog, tu vai ter toda essa receita certinha, com todas as medidas e todo o passo a passo para te fazer. E lá eu explico também tudo certinho sobre essa pré-fermentação, tá? Como tu vai fazer a esponjinha para te não errar mais nos teus pães. Então, separou aqui. Aí nós vamos também pegar, ó, o leite pedido na receita, separa lá a quantidade e vai botar aqui um tantinho. Não te apega tanto às medidas, tá? Aqui o que tu precisa saber? Que tu vai ter que dissolver o fermento e com a farinha de arroz aqui junto, ó, ele vai acabar formando um creminho. Vai ficar aquela pastinha, aquela coisa cremosinha. É isso mesmo que tem que ficar. Mas se tu quiser medir aqui, em torno de 30 a 40 ml. Aí tu mistura bem, que é para dissolver os grânulos do fermento, que isso é muito importante. Aqui, ó, tirou tudinho, fermento aqui, e vamos tampar. E aí sim, nós vamos deixar fermentar.
Gente, aqui é a mesma coisa, tá? Tempo, eu não consigo te dizer um tempo exato. O que que tu precisa verificar na tua casa para te conhecer a fermentação? Tu colocou num potinho transparente, tu vai visualizar, tu pode até marcar aqui a altura que ficou. Quando tu vê que ele dobrou de tamanho, tá pronto para te utilizar. Tu vai visualizar aquelas bolhas de ar aqui dentro. É isso que caracteriza a esponjinha. Então fica bem fácil de saber, né? Então vamos colocar aqui, deixar aqui fermentando, que em alguns minutos já vai estar pronto. E eu te mostro aqui para a gente dar continuidade para o nosso pão. Agora sim, já fermentou, que a esponjinha já cresceu. E olha só, dobrou de tamanho, né? Então tu vai notar as bolhas por aqui. E é assim que a gente precisa que esteja. Agora já podemos partir para a massa. Vou pegar a batedeira, tu pode fazer à mão, tá? Fica tranquila, eu vou fazer na batedeira porque adianta bastante o serviço, é bem mais prático, não cansa. Aí vai ficar uma massa super homogênea, mas tu pode bater à mão, só vai demorar uns minutinhos a mais, tu vai ter que fazer uma forcinha aí. Então vamos lá. Aqui eu vou misturar todos os ingredientes secos. Vou colocar aqui então farinha de arroz, farinha de feijão branco, fécula de batata, amido de milho, farinha de linhaça e goma xantana. Dá uma misturadinha aqui em todos os ingredientes. Vamos acrescentar o açúcar e uma pitada de sal. Um tantinho, tá tudo descrito ali na quantidade dos ingredientes. Lembrando, né, gurias, que toda a quantidade dos ingredientes tu encontra pelo link abaixo aqui no vídeo, no blog Receitas que Dão Certo. Então aproveita, conheça o blog, pega toda essa receita com todos os ingredientes, modo de fazer e tudo que tu precisa e ainda conheça diversas outras receitas que tem lá. Tenho certeza que tu vai te identificar com quase todas elas, ou todas, né? Agora sim, ó, vou adicionar aqui ó, a gordura. Eu estou usando a manteiga de coco. Pode usar óleo também, mas a manteiga de coco dá uma leveza na massa. Então se tu não pode utilizar manteiga ghee, manteiga zero, enfim, aí usa essa daqui, fica maravilhosa. Ovos. Aqui eu tenho o leite e o fermento. Então esses aqui eu vou ir acrescentando depois. O fermento eu já gosto de deixar aqui do ladinho para não esquecer. Vamos colocar aqui. E a metade do leite que eu tenho aqui, eu já vou adicionar aqui na massa. Aqui nós já temos a massa, ela ainda está bem consistente. E aí vamos adicionar então a esponjinha de fermento. E aqui, ó, a massa já está pronta. Ela fica um pouco pegajosa assim mesmo, já vou trazer para a mesa. E aqui vocês viram que sobrou um pouquinho do leite. Isso pode acontecer, tá? Então, separa o leite aí, vai fazendo, vai colocando aos pouquinhos aqui na massa e eu já vou te mostrar o ponto aqui. Aqui eu vou trazer para a mesa então, para te ver bem como ficou o ponto da nossa massa. Aqui, ó, ela vai ficar dessa forma, um pouco pegajosa, tá? Grudando, só que eu não posso pegar ela com a mão, ela não vai ficar aquela massa maravilhosa para modelar. Se eu apertar na mão, ela vai grudar. E tem que ser assim, para ele poder ficar com uma massa bem leve, senão o teu pão vai ficar muito duro. Então cuida aí, ó. A gente tem que ir aos pouquinhos e com delicadeza aqui na hora de trazer a massa para a bancada, para a mesa e poder modelar então os nossos pãezinhos. Então olha só, é uma massa gostosa, mas se eu apertar ela vai grudar na minha mão. Então é isso aqui que eu quero. Agora a gente vai dividir. Vamos dividir a massa, então, em pequenas porções, porque vai ser um pãozinho, né? A gente vai modelar em bolinhas para depois colocar, então, essa cobertura de farofa negra. Então, vamos pesar, ver quanto tem, mas a gente vai ter que, já sei, né? Tu vai pesar, ver quantos tem aí e divide. Mas eu quero fazer bolinhas em torno ali de 70, 75 gramas cada uma. Esse aqui ficou com 96, muito grande. Aqui. Então, nossa, se pegar na minha mão, vai grudar. Tem que ter a farinhazinha sempre, tá?
Ou então tu pesa, vê o total e aí divide aí em 9 porções. 9 porque a minha forma acomoda 9 porções, fica bonitinho ali. Mas tu pode daí dividir depois em quantidade de bolinhas que acomoda bem na tua forma. Só que aqui me deu 8 bolinhas, tá, gente? Então, o que que acontece? Como a minha forma é quadrada, eu vou ter que diminuir um pouquinho o tamanho das minhas bolinhas, porque eu quero que dê 9 bolinhas para preencher bem o espaço da forma. E aí tu vai modelando assim, ó. Se tu não tiver essa prática, né, não quiser fazer dessa forma na mesa, tu pode trazer pra mão e fazer a bolinha aqui, sem problema nenhum. Agora sim, todas as bolinhas acomodadas aqui na forma, aí a gente vai tampar e vai deixar fermentar. Aqui, ó, eu vou pegar um saquinho plástico, ó, abrir ele dessa forma e a gente coloca por cima da forma, que é para fazer tipo uma estufinha, né, para não deixar fazer uma troca de umidade com o ambiente, sair a umidade do pão com o ambiente e criar aquela casquinha em cima do pão, isso não é legal. Então eu boto um saquinho plástico, um paninho de prato e aqui a gente vai deixar fermentar até dobrar de tamanho. Então observa bem o tamanho que tá, em seguida eu te mostro como ele fica pronto. E o nosso pãozinho já está fermentado. Quer ver só como é que ele tá? Vai notar, ó, que ele já está pronto quando quase dobrou de tamanho. Ele já preencheu os espaços praticamente entre eles e é desse tamanho aqui que tu vai ter que levar para assar. E por que tu precisa reconhecer a massa ao invés de cuidar o tempo? Porque, gente, fermentação está diretamente ligada com o calor, com a temperatura ambiente. Então, se tu tá numa região mais quente, ele vai fermentar mais rápido. Se tu tá em dias ou numa região mais fria, ele vai demorar um pouquinho mais. Então, tu reconhecer a massa, aí sim que tu nunca vai errar os teus pães, tá? Então, reconheça isso, que aqui, ó, tem espaço sobrando? Claro que tem, mas ele também já tá preenchendo aqui os seus espaços, porque no forno ele ainda vai dar um salto de forno. E agora sim, então, a gente vai finalizar aqui para poder levar pro forno, porque esse pãozinho, gente, é incrível, eu tenho certeza que tu vai adorar ele. Experimenta fazer de todos os jeitos, né? Com farofa, sem farofa, ele vai ficar um espetáculo aí. E agora sim, então, ó, vou pegar aqui uma gema para poder passar aqui acima do meu pãozinho, com delicadeza. O bom, gente, é até colocar aquele tantinho de água para deixá-la mais fluida, para ficar mais fácil, então, de passar aqui no pão. Vou fazer isso, tá? E olha só, é um tantinho mesmo, só para ela ficar mais líquida. A gente passa bem no pão. Só não aperta o pincel, tá? Que é para não perder aqui a fermentação, não machucar o teu pãozinho. Então aqui, enquanto ele fica aguardando, a gente vai pegar um bolzinho e vai fazer a farofa, tá? Para fazer a farofa, eu vou misturar algumas farinhas. Uma farinha de arroz, já tem junto aqui uma pitadinha de goma xantana, que eu tenho amido e polvilho. Coloca aqui junto também. Açúcar e um tantinho também de canela, isso vai de gosto, tá? Quantidade é aquela que tu gostar, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou até nem utilizar canela. Fica à vontade. Coloca aqui, vou pegar essa colher aqui menor, dá uma misturadinha. Misturou bem, nós vamos colocar a banha. Gente, para farofa não tem nada melhor do que a banha. Se tu não pode com a manteiga, né? Então, usa a banha, manteiga de coco, a manteiga ghee, para fazer a farofa, dar um sabor daqueles. E aí, com a ponta dos dedos, ó, eu vou só formando os grumos aqui na farofa, na minha farinha. Então, ó, não adianta botar a mão toda, tá? É a pontinha dos dedos mesmo, vai mexendo aqui na gordura para te formar grumos, que é o que caracteriza a farofa, né? E usa sempre a gordura bem gelada, porque assim ela não vai derreter aqui com o calor da tua mão, aí vai continuar formando aqueles grumos que a gente tanto quer. E olha só, então aqui tá a minha farofinha pronta. Eu gosto de apertar bem para formar uns grumos bem bonitos. E agora sim a gente vai distribuir aqui por cima do pão. Vai cair na forma, não tem problema nenhum, tá, gente? Que aqui vai ficar lindo o teu pão depois. E aqui vai sobrar um pouquinho, tá? Esse pouquinho, quando o pão estiver quase pronto, a gente coloca por cima de novo. Agora sim, tá prontinho para levar pro forno.
forno já está pré-aquecido, 180 graus, tá, gente? Aqui eu já tô dizendo, né? 180 graus, forno pré-aquecido sempre para fazer pão. Fica maravilhoso, ele vai dar um salto de forno lindo. Daqui a pouquinho tu vê o resultado. E olha só, minha gente, pãozinho já tá pronto, tá? Morninho ainda. Deixa eu trazer ele pra cá pra poder te mostrar aqui esse resultado, né? Porque esse pão, gente, é tudo de bom. Olha só. Deixa eu pegar aqui então. Vamos fazer assim. E olha isso. Já já vou abrir ele aqui pra te ver como é que ficou. Gente, falei antes, né, pra colocar mais farofa aqui por cima. Só que tu não pode tirar o teu pãozinho do forno. Então, quando ele estiver quase pronto, abre o teu forno, joga mais uma farofinha por cima, que aí ele vai ficar bonitinho também. Mas se tu não quiser, não tem problema. Só até a farofa tu pode guardar para uma próxima vez, porque ela tem uma ótima validade na geladeira, porque aqui, ó, já tá de bom tamanho, né? Tá incrível esse nosso pãozinho. E olha só. Olha a massa desse pão. Vamos partir por aqui, ó. É ou não é um pãozinho algodão doce? Maravilhoso, né? Claro que eu não vou poder deixar de comer esse pãozinho. Gente, olha isso. Olha a característica dessa massa. Incrível e uma delícia só. Esse pãozinho aqui, ó, é tudo de bom, né? Então, minha gente, espero que vocês façam. E claro, depois voltem aqui para me contar. Porque aqui no canal, gente, tem inúmeras receitas. Né? Receitas para te poder variar, não comer sempre o mesmo pão, poder mudar sabores, texturas. E claro, tem pães doces, salgados, enfim, tem diversos tipos de receitas aqui. Tudo para te ter uma vida boa sem glúten, né? A gente precisa disso. Sem glúten e sem leite de origem animal. E essas receitas também, tu encontra todas elas no blog Receitas que Dão Certo. Então clica no link aqui abaixo, vai lá pro blog, explora e pega todas as receitas que tem por lá. E claro, né, depois tu volta aqui e me conta o que tu achou. E se tu ainda não tá inscrita no canal, aproveita aqui, ó, te inscreve, deixa aí o teu like e também já deixa o comentário. Ou então compartilha esse vídeo com outras pessoas que vão adorar ficar sabendo dessa receita. E no mais, minha gente, eu vou ser obrigada a ficar aqui comendo esse pãozinho doce, né? Porque esse pão cuquinha, pão doce, pão algodão doce, enfim, não importa o nome, né? O fato é que ele é uma delícia só. Espero que vocês tenham gostado da receita e nos vemos na próxima. Até mais!